Então, agora o encerramento, né, da questão. Vamos fazer o item 78, os itens 78 e 79. O texto, nós já temos conhecimento dele, né? Vamos só dar uma passada aqui em pontos importantes. Já está destacado ali que a Estado da Liberdade é a origem do sistema. Na tabela tem as coordenadas, e a gente sabe que para a geometria analítica, tendo coordenadas de pontos, a gente tem o material necessário para poder resolver o que se pede. Então, vamos dar sequência aqui. Vamos para o item 78. Diz que se o museu, que é o ponto F, vou colocar aqui, vou até mudar de cor, para não misturar com aquele que nós estamos julgando os itens. Ó. Se o museu, que é o ponto F, estiver sobre a reta que contém os pontos A e B, então ele está afirmando que essa relação é verdadeira. Beleza. Então, eu tenho um ponto que ele está afirmando que está numa reta que tem outros dois pontos. Portanto, o item está afirmando que esses três pontos são alinhados, né? São colineares. Então, eles vão obedecer à condição de alinhamento de três pontos. Então, vou mudar aqui de página só para não ficar muito desorganizado aqui a nossa resolução. Então, os pontos já estão aí, vai aparecer na tela para você, ó. Esses três pontos, então, são colineares, ele afirma que pertencem a uma reta. Sendo assim, tem que obedecer à relação, deixa eu só anotar, então, a relação W sobre 8 menos E sobre 15, W sobre 8, menos E sobre 15, igual a 13 sobre 60. Ok, então, o que nós temos para fazer é calcular o determinante com essas coordenadas e afirmar que esse determinante é nulo. Né? É a condição de alinhamento de três pontos. Essa é a condição que devemos atender. Então, vamos lá. O caminho é esse, né? Então, eu vou colocar Z e W primeiro, 1 meio e 2, menos 2 e 2 terços, e repete o ZW. Esse determinante aqui é nulo, a condição de alinhamento de três pontos. Então, vamos calcular aqui o determinante. Então, assim fica 2Z, assim fica 2 sextos, mais 2 sextos, que simplificados, 1 terço. E assim fica menos 2W. Agora, na secundária, trocando os sinais. Dá menos W sobre 2. Aqui deu menos 4, então fica mais 4. E aqui fica menos 2Z sobre 3. Igual a zero. Beleza, então daqui para frente é o seguinte, nós vamos manipular essa fórmula que apareceu vinda do determinante, de maneira tal que ela chegue a um resultado igual ao que ele sugeriu. Se nós conseguirmos fazer isso, o item é verdadeiro. Se nós não conseguirmos fazer isso, o item é falso. Tá? Daqui para frente, manipulação da fórmula. Vira álgebra pura agora, para poder resolver. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, existem vários caminhos, tá? Eu vou mostrar o que eu escolhi nesse momento. O que eu vou fazer agora é retirar essas frações desse resultado determinante. Para isso, eu vou multiplicar aqui os dois lados por 6. Por que por 6? Porque é um múltiplo de 3 e de 2. E aí eu consigo reduzir, né? Reduzir não, eu consigo retirar essas frações como se fosse um MMC. Então, multiplicando todo mundo aí por 6, dá cá 12Z, mais 6 dividido por 3 dá 2, vezes 1 é 2, menos 6 vezes 2 dá 12, 6 dividido por 2 dá 3, vezes W, fica 3W,
6 vezes 4 dá 24. E 6 dividido por 3 dá 2, vezes 2z dá 4z. Beleza. Agora eu posso aqui saber de forma, né, agrupada quem é Z e W nessa história. Então eu tenho 12z menos 4z. Isso é 8z. Eu tenho menos 12w com menos 3w, menos 15. E 2 mais 24, mais 26, igual a zero. Ok. Isso aqui é como se fosse uma equação geral da reta, só que em vez de estar usando x e y, ele está usando z e w. Na verdade, nós encontramos a equação geral da reta que contém aqueles 3 pontos. Tá? Só um detalhe curioso, não é isso que ele está querendo aqui nesse momento. Ele quer que a gente consiga escrever isso que está na tela na forma que ele sugeriu no item, se for possível. Vamos tentar isso aqui, então. A primeira coisa, então, que eu observo lá do modelo que ele deu é que o termo independente foi para depois da igualdade. Eu vou fazer aqui também. 8z menos 15w, e aí o 26 vai menos 26. Eu vou trazer a relação para mais próxima aqui da gente, para poder a gente ficar comparando e saber o que é melhor de ser feito. Vou botar ela aqui mais próxima. Assim. A gente observando, a gente trabalha melhor. Então, olha só. Uma coisa que eu estou percebendo aqui, olhando para as duas agora, é que o termo independente ficou... Peraí. O termo independente, ele ficou... Opa, aí. O termo independente, aqui ele é positivo, na minha é negativo. O Z dele é negativo, o meu é positivo. E o W dele é positivo, o meu é negativo. Então, quer dizer, os nossos sinais estão trocados. Isso aqui é fácil de resolver. Basta multiplicar por menos 1 dos dois lados aqui que a gente faz o ajuste do sinal. Eu vou começar fazendo isso, então, tá? Ajustando os sinais. Vou fazer isso aqui, então. Então, vou multiplicar aqui dos dois lados por menos 1. E agora fica 15w menos 8z igual a 26. Pronto, o ajuste do sinal agora já foi feito. Vamos tentar botar isso, né, na mesma escrita. O que eu consigo perceber agora é o seguinte, que 26, esse valor aqui, 26, ele é a metade do 13 que está aqui em cima. Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso fazer 26 virar 13? Dividindo por 2. Só que outra coisa, tem que aparecer as frações, né? O meu aqui está escrito sem fração aparente. E no dele tem as frações. Os valores 15 e 8 já apareceram, quer dizer, a gente está num bom caminho. O que eu vou fazer é o seguinte. Se 26 para ser 13 eu tenho que dividir por 2, então eu vou pensar numa fração com um valor que dividido por 2 dê 60. Manipulações algébricas. Esse valor é 120. 120 dividido por 2 dá 60. E agora, quando eu olho, 26 sobre 120, simplificados por 2, dá o 13 sobre 60. Está lá do outro lado da fórmula dele. Beleza, nós estamos chegando. Só tem um pequeno detalhe, né? Tudo que você faz de um lado, tem que fazer do outro. Se desse lado eu estou dividindo 26 por 120, do outro lado também tem que dividir todo mundo por 120. E aí, olha o que acontece. Se você simplificar 15 sobre 120 por 15, o 120 vira 8. Se você simplificar 8 sobre 120 por 8, o 120 vale 15. E aqui vai ficar 13 sobre 60. Portanto, é possível você chegar no formato que ele sugeriu no item. Quer dizer, está certo. Esses 3 pontos pertencem à mesma reta e eles podem ser escritos, né, numa relação com esse formato. Então, isso aqui é um item que cobra tão somente isso, o conhecimento da condição de alinhamento de 3 pontos, e o resto é você manipular uma fórmula para chegar no modelo que você quiser. Algo bem comum em geometria analítica, já te mostrei isso em várias aulas.
Nem sempre o que a gente faz num primeiro momento aparece seu resultado, mas que depois a gente manipula e chega lá. Então, isso aqui é situação bem comum, tá bom? Então, o item 78, ele é certo. Vou voltar lá, ó. O item 78, ele é certo. E agora, para encerrar, vamos ver o item 79, que ele afirma, né, que é possível encontrar um número real m, de modo que New Jersey seja o centro de uma circunferência que contém os pontos O, C e D. Aqui é o seguinte, mesmo nesse momento, nós não tendo estudado circunferência, nós conseguimos resolver esse item da mesma maneira, só com o que a gente conhece sobre circunferência em geometria plana e com a analítica que a gente tem em mãos, nesse momento aqui. Então, ó, de novo, eu vou usar o plano cartesiano que está aqui ao lado para justificar. Então, New Jersey é o centro de uma circunferência. E esse ponto é o ponto E. Ele está bem aqui. Esse é o centro da circunferência. Estou destacando ele de azul, a cor azul aí. Aí ele fala que é o centro de uma circunferência que contém os pontos O, C e D. Os pontos, então, O, C e D. Estou destacando aí de outra cor. Porque, em alguns casos, gente, assim, o item é tão discrepante no que ele pede, que às vezes na própria figura a gente já consegue mais ou menos ter uma noção se está certo ou se está errado. O que ele está falando é o seguinte, o ponto azul é o centro, e esses três pontos aqui, então, pertencem a uma circunferência, a uma mesma circunferência. Bem, só de olhar aqui, do jeito que ele colocou, eu não consigo, nessa figura, afirmar se isso está certo ou se pode estar errado, porque até que parece. Aqui a gente vai ter que usar as propriedades, porque a geometria ela é feita de propriedades, e não das figuras que aparecem. Né? As figuras são meros esboços. Então, o que eu sei sobre circunferência é o seguinte, se eu tenho o centro em um lugar, essa distância, essa distância e essa distância, coloquei aí, ó, de linha verde, esse verde aí não ficou muito bom na tela não, né? Tá muito clarinho, não tá dando pra ver. Vamos pegar uma outra cor. Coloca vermelho, que eu acho que dá pra ver. Aqui, ó. Vamos pegar um que destaca mais. Ó. Aqui. Então, em qualquer circunferência, partindo do centro, se você chegar aos pontos que estão na sua extremidade, todas essas medidas são iguais. E essas medidas você conhece até pelo nome. Cada uma delas é chamada de raio. Então, esse item vai estar correto quando? Quando a distância do ponto E para o ponto O foi igual à distância do ponto E para o ponto C e foi igual à distância do ponto E para o ponto D. Se isso acontecer, o item está correto. Se você tiver um valor de M que faça isso acontecer, o item está correto. Se não, o item está errado. E aqui nós vamos ter que ir para as contas mesmo, tá? Então, sabendo disso, ó, no item 79, já separei os dados aqui, ele quer saber o valor de M, que é real, considerando que esse ponto C é o centro da circunferência, que contenha os outros três pontos. Então, trazendo aqui para mais próximo da gente agora, aquela situação que foi apresentada na outra tela, o que acontece é isso aqui, ó. Você tem uma circunferência, com centro no ponto E, que é M e 4, e você tem aí três pontos, o ponto O, 0 e 0, o ponto C, 4 e 0, e o ponto D, 6 e 3. E isso aqui só vai estar certo se essas medidas chamadas de raio forem as mesmas. Então, se isso aqui, ó, se essas três medidas forem iguais. Portanto, a conclusão que nós chegamos é isso aqui, ó.
que a distância de O até E é igual à distância de E até C, que é igual à distância de E até D. E todas essas distâncias chamadas de raio. É isso aqui, ó, que vai resolver o item, tá? E aí, não tem muito para onde a gente correr, tem que calcular cada uma delas para saber se é possível, tá bom? Agora, se eu tenho 2 pontos, qual é a ferramenta, vamos assim, chamada geometria analítica, que calcula? Distância entre 2 pontos. E mais uma vez aqui, ó, x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado. Eu já te falei anteriormente a importância dessa fórmula. Então, vamos aqui à conta. O segmento OE vai ficar assim, a raiz quadrada de m menos 0, então dá m ao quadrado, 4 menos 0 é 4 ao quadrado dá 16. Vamos adiantar um pouquinho as contas. Né? O segmento EC vai ficar a raiz quadrada de m menos 4 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, que é 16. E, por fim, eu vou calcular aqui a distância de E até D, que fica a raiz quadrada de m menos 6 ao quadrado, mais 4 menos 3, que dá 1 ao quadrado é 1. Então, dentro das condições que foram analisadas aqui, essas três, para estar correto, elas têm que ter a mesma medida no final. Tá? Como elas são iguais, ele quer saber o valor de m. Aqui no item, ó, eu quero saber o valor de m, que é um valor real, que torne essa circunferência verdadeira. Posso igualar 2 a 2 da maneira que eu quiser aqui. Dando uma olhada assim mais clínica na coisa, o bom é a gente igualar essa primeira com essa segunda. Os valores são mais atrativos, vamos assim dizer. Igualando as duas, então, você tem a raiz quadrada de m ao quadrado mais 16 igual a raiz quadrada de m menos 4 ao quadrado mais 16. A gente dá uma olhada antes, porque eu posso cancelar as raízes e esse 16 com esse 16 também. Então, assim, não é tão aleatória a escolha, né? É uma olhada mais clínica, igual eu te falei. Tem que ser mais preciso. Então, fica m ao quadrado. Lá dentro é um produto notável. O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E mais uma vez, ó, que delícia. O m ao quadrado com m ao quadrado você pode tirar. Passo o 8 para o outro lado. Fica 8m igual a 16. Passa esse 8 dividindo, o m vale 2. Então, a pergunta do item, né? A afirmação do item é... Vamos voltar lá? É possível encontrar um valor real m de modo que New Jersey seja o centro de uma circunferência que contenha os pontos O, C e D. Eu encontrei o valor de m. E esse valor de m deu 2. Portanto, o item está certo? Aqui tem que ter cuidado. Esse item é perigoso. Tem que ter cuidado. Eu não posso afirmar que está certo ainda, não. Eu encontrei o valor de m. É possível encontrar? É possível. Mas isso não me garante que isso é uma circunferência. Por quê? Ainda não. Porque as três medidas aqui, ó, OE, EC e ED, elas têm que serem iguais. E eu não conferi isso ainda. Eu achei um valor de m. É possível? É. Mas eu não sei se isso torna uma circunferência. Só será circunferência se aqui for atendida, ó, a condição que foi escrita lá em cima. E a gente não percebeu isso ainda. Não fazendo isso, agora, nós vamos ter... Vai colocar 2 no lugar desse m, 2 no lugar desse m, 2 no lugar desse m, tá? Se tudo der igual, o item está certo. Se alguém for diferente, o item está errado. Então, fica assim. Se eu botar 2 na primeira, você vai ter 2 ao quadrado, que é 4. Mais 16 dá 20. Raiz quadrada de 20. Na segunda, se você colocar 2 no lugar de m, você vai ter 2 menos 4. É menos 2. Ao quadrado é 4. Mais 16 dá a raiz quadrada de 20. Essa aqui era óbvio, né? Com as duas que nós igualamos, elas tinham que serem iguais mesmo. Isso aqui era meio óbvio, é só para conferir. Agora, essa aqui é que vai ser o ponto de equilíbrio ou desequilíbrio do item. Tá? Quando você colocar 2 no lugar de m, você vai ter 2 menos 6, que é menos 4. Ao quadrado dá 16.
E 16 mais 1 é 17. Então, isso quer dizer que essas três medidas, elas não são iguais. Portanto, você consegue encontrar um valor de n real? Você consegue. Mas que torne esses 4 pontos aí, ó, numa circunferência perfeita? Não, porque raiz quadrada de 17 não é igual a raiz quadrada de 20, que as outras duas deu. Na verdade, se isso for uma circunferência, esse ponto D, ele está interno à circunferência. E aí depois a gente vai ter um momento para estudar sobre isso, quando a gente trabalhar melhor a circunferência, tá? Então, assim, a título de julgamento, nesse momento, esse item está errado. Vou voltar aqui, ó. Esse item está errado. Um item, assim, realmente para, assim, pegar ou os candidatos afoitos ou os desavisados, né? Porque se a gente simplesmente assim, numa felicidade momentânea, porque achou o valor de M, achar que o item está correto, aí derruba, né, o candidato no julgamento. Mas tá aí, ó. Foram resolvidos, então, os itens da prova do PAS, os itens que utilizaram a geometria analítica, né, para montar a questão.